Olá, gente boa de Deus, gente querida do Senhor, gente querida do meu coração, nós estamos aqui iniciando mais uma live de encorajamento e oração desta quarta-feira, 26 de maio de 2021. Eu sou o pastor Henrique Rossi e estou falando diretamente de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, e quero convidar você para que você se junte a mim, para que nessa próxima hora nós tenhamos um tempo de comunhão, de aprendizado da palavra e de oração, naturalmente. Ok, eu quero já dar o meu boa noite para o pessoal que está entrando aqui. A minha mãe Odila foi a primeira que entrou. Mamãe, beijo para você, Deus te abençoe, que bom que você está aqui, te amo muito. Deixa eu ver quem mais entrou. O Moisés Oliveira está aqui, tudo bem, Moisés? Bom ter você aqui, Deus te abençoe. A Fran Barbosa, lá de Alto Piquiri, está aqui. Tudo bem, Fran? Deus abençoe sua vida, sua família. Que bom que você está aqui. A Joilza, de Aracaju, está aqui também. Joilza, beijo, Deus te abençoe. Pera um pouquinho só, vamos lá. A Silvana, de Sinop, está aqui também. Tudo bem, Silvana? Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. A Dani de Maringá está aqui, juntamente com o Gabriel e o Manchinha. Sejam bem-vindos vocês. Que bom que vocês estão aqui. O Joir e a Leda também já estão aí. Boa noite, Joir e Leda, casal 40. Boa noite. Deixa eu dar boa noite para Marlene Martinez, que é daqui da nossa comunidade Cristo é Vida, está conosco. A Alessandra Rossi, minha irmã de Cornélio Procópio, está aqui. Alessandra, Marlene, boa noite para vocês. A Clélia, lá de Bauru, está aqui. Tudo bem, Clélia? Deus abençoe a sua vida, que bom que você está aqui. A Clélia é a mãe do Kennedy, porque nós vamos orar também. Vamos lá, a Elaine está aqui, a Elaine aqui de Bridgeport, está aqui conosco, tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda. O Joel Chagas de Aracaju está aqui, tudo bem, Joel? Que bom que você está aqui também conosco. A Mirelle de Aracaju está aqui no Insta, que eu estou vendo ela aqui, que bom. Vamos lá, gente, chama a tua turma aí, tá bem? A Sônia Pereira está aqui também. Tudo bem, Sônia? Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Que bom. Eu estou feliz de ter vocês aqui conosco, comigo, nós todos juntos, podendo participar dessa live de encorajamento e oração. Eu espero que você tenha tido um dia feliz, um dia de muitos frutos, trabalho, naturalmente, mas que você esteja agora pronto, com o coração bem aberto para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deixa eu dar boa noite para a Joilma, lá de Aracaju, que está conosco, que já entrou. A Lucília, de Monte Belo, Minas Gerais, está aqui, Lucília. A Thalita Dupin, da nossa comunidade Cristo é Vida, está aqui também. Thalita, Deus te abençoe. A Jailma e a Maria Isabel, a Jailma, lá de Aracaju, e a Maria Isabel, de São José dos Pinhais, estão aqui também. Que bom que vocês estão aqui, que legal, que bom que deu tempo da Maria Isabel chegar também, que ótimo, que bom. Avisa a turma que nós já estamos aqui na área, tá bom? Avisa o teu pessoal, o pastor Henrique já está conectado no Face e no Insta, nós já estamos na área, é só chegar para participar, tá bom? Segura os pedidos de oração aí, os teus pedidos de oração. Daqui a pouco a gente vai anotar todos e orar por eles. Tá bem? Nós vamos orar por todos eles daqui a pouquinho. Segura aí, gente. Por enquanto, eu quero pedir para você compartilhar essa live. Chama a tua turma, chama o teu pessoal. Se você está aqui nos Estados Unidos, avisa o teu povo. Avisa o povo lá no Brasil. Você que está no Brasil, avisa todo mundo aí que nós já estamos juntos aqui na nossa live. Nós já estamos com uma turma aqui no Insta e já estamos com uma turma também aqui no Face. O pessoal está chegando. Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu dar meu boa noite, como eu faço costumeiramente, tá bom? Em primeiro lugar, meu boa noite para a minha família aqui nos Estados Unidos, a minha comunidade Cristo é Vida, minha família querida, meus irmãos e irmãs que caminham comigo nesses anos todos. Um beijo para todos vocês. O meu boa noite para Aracaju, Sergipe, a orla mais bonita do Nordeste. Inclusive a Rosiane está aqui também, lá de Aracaju. Boa noite para todos vocês.
de Sergipe, Aracaju. Meu boa noite para Mato Grosso, Campo Grande, onde está a Jadina, Sinop, onde está a Melissa, que entrou aqui, onde está a Silvana. Meu boa noite para Mato Grosso, Campo Grande, onde está meu pastor Cláudio San, de onde é a Thalita. Meu abraço para todos vocês, lá do Mato Grosso. Meu abraço para o meu primo Roberto, lá do Paraná. Tudo bem, Roberto? Que bom que você está aqui. Boa noite. Então, meu boa noite para o Paraná. Cambé, Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, onde está minha mãe Odila, que já está aqui, onde está a Dani, a Nélia, o pessoal todo lá, a Carla, enfim, o pessoal todo, Umuarama, Curiúva, São José dos Pinhais, Curitiba, Mandaguaçu, que mais? Sarandi, Maringá, já falei, Marialva, ao lado ali de Maringá, que bom, que bom. A Thalita está falando, Mato Grosso do Sul, então meu boa noite para os Mato Grosso, certo? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso aí. Legal. Obrigado, Thalita. A Loeli está falando Irati, lá no Paraná, é lógico, né? Muito bom. Obrigado, viu, Loeli? A Lucinha Ramos está aqui também. A Lucinha da nossa comunidade Cristo é Vida está aqui. Boa noite, Lucinha. A Rosi, lá de Cianorte, Paraná, está aqui. A Rosi, esqueci de falar Cianorte, que é a minha terra natal. Ok. Já falei toda a cidade do Paraná, né? Ok, vamos lá. Gente, meu boa noite para São Paulo, Bauru, onde está a Clélia, Botucatu, Sorocaba, São Manuel, cidade dos meus pais, cidade do meu coração, São Paulo, capital, Santos, onde está meu primo José Ayrton, Calegari, a Adir, Praia Grande, onde está o Wagner. Ok, isso aí. Que mais, gente? Vamos lá. Minas Gerais, Alfenas, onde mora a dona Marília, minha sogra, onde está a Ioninha, minha irmã do coração, a Valéria, minha irmã do coração também, Ariado, Alterosa, onde nasceu a minha querida esposa Márcia Rossi, Monte Belo, onde mora a Lucília, Muzambinho, a terra do pão de queijo, onde está a Carol, que daqui a pouco vai entrar aqui também. Que mais? Rondônia, que é a cidade da Lúcia, da Lucinha Ramos aqui. Meu abraço para Rondônia também, tá bom? É isso, né? Santa Catarina, gente. Santa Catarina, onde está a Mari também. Meu boa noite para Santa Catarina. Quando eu falei Minas Gerais, eu tenho que falar também da Graziela, que é lá de Belo Horizonte. A Gra é aqui da nossa comunidade Cristo é Vida. Boa noite, Gra. Que bom que você está aqui. A Luciana Grávida Lapa também está aqui. Lu, que bom que você está aqui. A Luciana está grávida, será a mãe do Joseph. É Joseph, né, Luciana? Provavelmente. Que bom, Deus te abençoe. Luciana, meu abraço para Pernambuco, Recife, de onde é a Luciana, né? A Joilda também chegou aqui, lá de Aracaju. Que bom, que bom. A Carola de Muzambinho chegou. O povo está chegando. Que bom que vocês estão comigo aqui e a gente pode juntos nessa noite compartilhar a palavra de Deus. Que bom. Meu boa noite para todos vocês. Que o Senhor abençoe a todos. Cris Bustolin, eu acho que eu perguntei de onde você é e eu me esqueci. Então, Cris, fala de onde você é, por favor, para a gente ter aqui, tá bom? Aí, a Luciana está dizendo, é o Joseph. Muito bem, Luciana. Ore pela Luciana, viu? Pela gravidez dela, por favor. Tá bom. Ok. O que mais? É isso. Vamos para a palavra? Vamos embora. Ok, a Sônia Pereira tá falando aqui, Belém do Pará. Sônia, Belém do Pará, que beleza. Meu abraço para Belém do Pará. Deus abençoe vocês. Sônia. Cris, de Alto Piquiri. Gente, Alto Piquiri, vamos combinar. Tá em peso aqui, hein? Que coisa mais linda. Meu beijo para Alto Piquiri, no Paraná, perto de Umuarama. Que legal que vocês estão aqui, que bom. A Rosélia, da nossa comunidade Cristo é Vida, está aqui também. A Rosélia, esposa do Joe Gonçalves. Que bom que você está aqui, Rosélia. Que ótimo. Amém. Chama o teu pessoal, compartilha essa live. Hoje é tempo de oração, é tempo de palavra, e o Senhor quer falar conosco nessa noite, tá bem? Então abra o seu coração para aquilo que Deus tem para mim e para você.
palavra que eu quero ler para você hoje está em 1º livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1º. 1º Reis, capítulo 19, de 1 a 18, para ser mais específico, tá bem? Vamos lá. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um daqueles profetas. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e se chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore aí que vai até uns 3 metros de altura, dá bastante sombra. E eis que ali naquela... Deixa eu ver aqui. Ok. Sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até o verso 18. Eu imagino que esse texto seja bastante conhecido seu. É um texto clássico do Antigo Testamento. Essa é a narrativa que conta a fuga de Elias, que temeu pela sua vida por causa da ameaça da rainha Jezabel e fugiu para o deserto, do deserto foi para o Monte Horebe. É uma história muito conhecida e é uma história muito rica
não só nos detalhes, mas rica também nos ensinamentos que tem para cada um de nós. Esse texto trata de adversidades, trata de situações contrárias que têm o poder de nos afetar profundamente. Há situações com as quais a gente lida bem. Há adversidades, há problemas, há situações inesperadas, inclusive, com as quais a gente lida muito bem. Mas há situações que nos pegam de surpresa. E essas situações têm o poder de nos fazer sair do prumo que a gente está. Você entende isso? A gente sai do prumo. A gente fica meio perdido, assim, a gente perde o rumo da nossa vida. É como se a gente fosse um trem fora dos trilhos. Tá tudo certo, a gente tá no trilho, tudo caminhando bem. De repente, a gente descarrila. E a gente não sabe mais o que fazer. A gente sai do prumo, a gente sai do caminho. O que a gente faz numa situação como essa? Foi isso que aconteceu com Elias. E é por isso que eu quero compartilhar esse texto com vocês. Bem, o que aconteceu foi o seguinte. Se você ler o capítulo anterior de 1 Reis, no capítulo 18, você vai entender o que aconteceu. Houve ali em Israel um desafio entre Elias, que era o profeta do Deus verdadeiro, e os profetas de Baal, considerados falsos profetas. Por que houve esse desafio? Porque Jezabel, que era rainha em Israel, ela era esposa do rei Acabe, ela veio de um povo que adorava Baal. Então ela trouxe o Baal e os profetas de Baal para introduzir essa religião em Israel. Contrária a Deus, naturalmente. E Elias, que era o profeta do Deus vivo, dizia: esses homens são falsos profetas, Baal não existe, por que vocês o adoram? Então houve um grande desafio, e Elias disse: provem que Baal existe, e eu vou provar que o meu Deus existe. E aí, você tem que ler a história, é longa. No fim da história, Elias acabou provando que Baal era falso. E, consequentemente, os seus profetas eram falsos. Mas o desafio era: quem perder a aposta vai morrer. E os profetas de Baal perderam a aposta. O desafio. E eles foram mortos. E a rainha Jezabel ficou muito irada com aquela situação. Porque os seus profetas foram mortos. Ela foi humilhada, vamos dizer assim. Porque ela era responsável por eles. Então ela resolveu se vingar de Elias. E ela disse, Elias mandou um recado para ele: até amanhã você vai estar como os meus profetas. Você vai estar morto. E aí então, essa notícia chegou aos ouvidos de Elias. Foi quando eu comecei a ler. Agora o capítulo 19. Quando Elias soube que a rainha havia prometido matá-lo, ele ficou desesperado. E ele começou um caminho de fuga. Na verdade, Elias estava vivendo um período de muita adversidade, de muito desgaste físico, emocional e espiritual. Há 3 coisas aqui que são sinais bem claros desse momento difícil, ruim, contrário, grave que Elias estava vivendo. Eu vou falar esses 3 sinais e veja se você se encaixa em algum deles. Em primeiro lugar, o texto diz que Elias ouviu uma notícia ruim e fugiu. A notícia da morte. Ele seria morto, a rainha havia dito. E o texto diz que ele fugiu. Se você prestar atenção e for pesquisar, você vai perceber aqui o detalhe no texto, que no primeiro momento ele foi parar num lugar chamado Berseba. Berseba ficava a 200 quilômetros de onde ele estava.
Ele estava no reino do norte e ele foi para o reino do sul. 200 quilômetros, gente. Sem carro. Sem carro. Pensa como é isso. Ele ficou tão desesperado que ele fugiu, ele correu, ele andou 200 quilômetros. Sabe por quê? Porque ele estava com medo. As más notícias e os cenários ruins nos fazem estremecer. E muitas vezes as adversidades têm o poder de conduzir as emoções na nossa vida. Elas nos entristecem, nos desanimam, às vezes nos deprimem, às vezes nos tornam pessoas desesperadas, como aconteceu com Elias. Ele ficou tão perturbado que ele andou, correu por 200 quilômetros, até chegar em Berseba. E depois, o texto diz que ele andou mais um dia todo até chegar no deserto. Então, presta atenção. O Elias morava numa região e ele atravessou as fronteiras de onde ele morava para fugir. Ou seja, por causa do medo, por causa do cansaço, do desgaste, o Elias acabou atravessando fronteiras. Sabe por quê? Porque muitas vezes o medo e o cansaço nos fazem abandonar nossos limites, nos fazem abandonar nossas fronteiras, nos fazem abandonar os nossos postos, nos fazem abrir mão da missão que a gente tem nesse mundo. E às vezes a gente pode se desviar daquilo que o Senhor tem para nós, porque simplesmente nós não confiamos no cuidado dele. E a gente acaba fugindo e atravessando fronteiras, e atravessando limites e abandonando postos, porque a gente ficou desesperado com uma situação e a gente não confiou em Deus. Primeiro sinal de que Elias estava vivendo um momento ruim na sua vida foi por isso, ele ouviu uma notícia ruim e fugiu. Segundo lugar, o texto nos informa que Elias estava confuso. Ele estava muito confuso. Ele fugiu para não morrer, certo? Mas depois, quando ele sentou debaixo daquela árvore de zimbro, ele pediu para morrer. Você percebe a confusão mental e emocional de Elias? Fugiu para não morrer. Depois ele disse, eu quero morrer. É isso que o medo, que o estresse, que o cansaço, que as adversidades geram em nosso interior. Confusão. Mistura de sentimentos, dúvidas, desânimos. Às vezes a gente quer ir, às vezes a gente quer ficar, às vezes a gente quer viver, às vezes a gente quer morrer. E Elias estava assim, ele estava todo confuso com aquela situação. Na verdade, ele não sabia que caminho tomar naquele momento. Elias era um homem de Deus. Mesmo aqueles que confiam em Deus não estão livres de serem solapados por adversidades que têm o poder de tirar a vida deles do trilho. Eu acho que, imagino que você que está me ouvindo já tenha vivido situações assim. Mesmo você que confessa que crê em Jesus, que confia em Deus, talvez você já tenha vivido uma situação assim, né? Uma situação tão adversa que tirou você do trilho. Você queria uma coisa de manhã, mas queria o contrário à noite. Aquele desânimo, aquela tristeza, aquele desespero, foi o que aconteceu com Elias. Mas em terceiro lugar, terceiro sinal, é que Elias desenvolveu aquilo que eu chamo de coitadismo. Coitadismo. E eu vou te explicar por quê. Tanto no verso 4 como no verso 10, você percebe que Elias se colocou diante de Deus como aquele sujeito, gente boa, que estava sendo perseguido injustamente. E por isso ele queria morrer. Você percebe esse espírito de coitadismo aqui em Elias? Quando ele diz, Senhor, eu sou um sujeito, gente boa. Eu sou gente boa de Deus aqui da Samaria.
Não faço mal para ninguém, só faço bem para todo mundo, sou profeta do Senhor. Agora, só porque eu fiz o bem, estão querendo me matar, vão tirar minha vida. Coitado de mim, Senhor. Estou sozinho nesse mundo. Olho para a direita, não tem ninguém. Olho para a esquerda, não vejo ninguém. Estou sozinho nesse mundo de Deus. Por quê, Senhor? O coitadismo que Elias desenvolveu durante um tempo da sua vida é uma das reações mais maléficas e venenosas que alguém pode ter e desenvolver na sua vida. O coitadismo, preste atenção, apodrece a alma, encarcera a mente e produz a morte em todos os seus caminhos. Preste atenção nisso. O coitadismo apodrece a alma, encarcera a mente e produz morte em todos os seus caminhos. O coitadismo é um impedidor da vida de Deus em nós. E é uma afronta a Deus vivo. Seguir a Cristo e viver sob a bandeira do coitadismo são duas coisas que jamais podem andar juntas. Se você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, saiba disso. Coitadismo não vem de Deus. É uma afronta ao Senhor. Mas o Elias desenvolveu isso. E ele dizia: meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Você já desenvolveu esse espírito de coitadismo? De olhar para você mesmo e dizer: meu Deus, olha a minha situação, meu Deus. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que é, Senhor, que o Senhor deixou eu ficar nessa situação? Por que é que o Senhor permitiu essa enfermidade em mim? Por que é que a outra pessoa conseguiu a vaga no emprego? Por que é que aquela posição foi assumida pelo meu colega de trabalho e não por mim? O Senhor sabe como eu tenho me esforçado. O Senhor sabe como eu tenho trabalhado, como eu tenho orado, como eu tenho feito as coisas direito. Ó céus, ó vida, por que é que as coisas dão errado para mim? Isso é espírito de coitadismo. Então Elias estava assim. Ele estava confuso, desorientado, fugindo de tudo, até dele mesmo, até da sombra dele. E ele estava desse jeito, com esse espírito de coitado. Ok. Mas Deus, que é um Deus cheio de amor, de graça e misericórdia, não deixou Elias à mercê de Jezabel e nem à mercê dele mesmo. Elias tinha dois inimigos, Jezabel e os seus próprios medos. E Deus resolveu responder a Elias. Na verdade, Deus iniciou um processo de restauração na vida de Elias. Por quê? Porque quando nós vivemos adversidades, contrariedades, lutas e dissabores, a gente percebe que muitas perdas, muitas angústias começam a tomar conta da nossa vida. As adversidades têm o poder de nos arrancar determinadas coisas. Elas nos arrancam a coragem, a fé, a alegria, a paixão. As adversidades têm o poder de arrancar o nosso ânimo, a nossa esperança. E Deus então começou um processo de restauração na vida de Elias. Como é que foi isso? Em primeiro lugar, Deus restaurou
os limites físicos de Elias. Elias estava cansado, não só emocionalmente, espiritualmente, ele estava cansado fisicamente. Falei aqui, ele andou 200 quilômetros, depois andou mais um dia, foi para o deserto. Então ele estava cansado de toda aquela luta, toda aquela batalha que ele tinha enfrentado. E tudo que ele precisava era dormir bem e se alimentar bem. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente enfrenta uma adversidade é cuidar da gente. É cuidar da gente. Cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa saúde. A gente precisa cuidar da gente. Às vezes a gente luta tanto, a gente se desgasta tanto e a gente não percebe que o simples fato da gente dormir um pouco melhor, ter uma alimentação mais saudável, isso já nos ajuda. E foi a primeira coisa que Deus fez com Elias. Deixou ele dormir, dormiu. Depois, providenciou comida para ele. Providenciou comida. Porque Deus sabia que Elias precisava ter saúde. E a primeira coisa que a gente precisa ter para enfrentar as lutas da nossa vida é saúde. Dormir bem, comer bem, para enfrentar o dia a dia, as provas, as tribulações do dia a dia. Então a restauração de Deus na vida de Elias começou com o seu corpo. Depois, Deus começou a restaurar o interior do Elias. Deus começou a falar ao coração dele. Depois que Elias já estava alimentado de maneira suficiente, Deus começou a tratar a alma do profeta, o interior do profeta. E aí Deus disse: Elias, eu quero falar com você. E a palavra de Deus diz que lá na caverna, Elias foi para o Monte Horebe, que ficava mais ao sul de onde ele estava. E lá na caverna, Deus começou a falar com ele. E o Elias percebeu que Deus estava falando com ele através de uma brisa bem suave. E naquela brisa suave, Elias sentiu o abraço de Deus. Elias era um homem acostumado com o Deus do fogo. No capítulo anterior, você vai ler lá, Deus mandou um fogo para ele. Ali. Elias era um profeta acostumado com o Deus do barulho, com o Deus do trovão. Mas naquele dia, ele conheceu o Deus da quietude. Naquele dia, ele conheceu um pouco mais de Deus. É como se ele dissesse: Senhor, eu estava acostumado com o Deus do trovão, do barulho, do fogo, mas agora eu estou te conhecendo de uma maneira diferente. Você sabe, nas nossas adversidades, a gente tem sempre a chance de experimentar mais da intimidade de Deus. Não tema as adversidades. Geralmente, elas trazem um Deus que a gente não conhece. Ou geralmente, as adversidades revelam um Deus que a gente não conhece. Lembra do que Jó disse no final do livro dele? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é isso? As adversidades têm o poder de abrir nossos olhos e nos fazer enxergar Deus de uma forma mais íntima. Foi o que aconteceu com Elias. E Elias ouviu a voz de Deus. Quando a gente enfrenta as nossas adversidades, a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é o que nos acalma, é o que nos consola, é a voz de Deus que nos encoraja,
E é a voz de Deus que nos dá direção. Você está passando por alguma adversidade? Ouça a voz de Deus. A única coisa que acalma o coração de um ser humano é quando ele ouve a voz de Deus. Assim como uma criança recém-nascida está chorando e ela ouve a voz da mãe, ela acalma. O que nos acalma, o que aquece o nosso coração, o que nos consola e nos dá coragem e direção, é ouvir a voz de Deus. E depois de ter restaurado o coração de Elias, o interior dele, depois de ele ter sentido o abraço de Deus, e depois dele ter ouvido a voz encorajadora do Senhor, Deus fez mais uma coisa, uma terceira coisa na vida de Elias. Deus disse a Elias: vai e volta para o teu caminho. Vai e volta para o teu propósito. Deus não se rendeu ao coitadismo de Elias. Talvez se fôssemos nós, ouvindo Elias reclamar, a gente passaria a mão na cabeça dele e diria: puxa, Elias, eu entendo bem o que você está passando. Tenho dó de você. Que luta você está passando, irmão. Quanta provação, quanta dificuldade. Que coisa. Olha, eu vou orar por você. Deus não fez nada disso com Elias. Deus não passou a mão na cabeça de Elias nesse sentido. Deus não se rendeu ao coitadismo de Elias. Mas a resposta de Deus para Elias foi mostrar a Elias o propósito da vida dele. A maneira como Deus respondeu a Elias foi lembrá-lo de que a história dele ainda não havia terminado, de que havia coisas para ele fazer. E é assim que Deus responde às nossas murmurações, às nossas reclamações, nos mostrando a razão pela qual nós estamos aqui. Não pense você que Deus se comove com o seu coitadismo, com as suas murmurações, com as suas reclamações, com as suas lamúrias. Essas coisas não comovem Deus. E a maneira como Deus nos tira disso é nos mostrando a razão pela qual nós estamos aqui. E nos dizendo: você tem propósitos, você tem motivos para viver, você tem uma missão para cumprir nesse mundo. Por isso que Deus disse para Elias: vai e volta ao teu caminho. Então olha só, o texto começa com Elias fugindo por causa do medo, todo confuso, todo despedaçado, fisicamente, emocionalmente, existencialmente. Eu quero morrer, não quero mais, agora eu quero. E de repente o texto termina com Elias em pé, alimentado, refeito, fisicamente refeito, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, e voltando para cumprir o seu ministério. Bonito isso, né? Maravilhoso. É maravilhoso ver a maneira como Deus agiu na vida de Elias. E da mesma forma como Deus agiu na vida de Elias, Ele quer agir na sua vida também. Então eu quero terminar essa palavra falando de 3 lições que a gente aprende na vida de Elias, ou da vida de Elias, nesse texto. E eu quero que você grave bem isso para a gente terminar. A primeira lição é: sai da tua caverna. Repete comigo aí. Sai da tua caverna. Em que caverna você se meteu por causa das adversidades? É a caverna do medo, como foi a caverna do Elias? É a caverna da indiferença? Você entrou nela? Nessa pandemia, você entrou na caverna da indiferença?
da incredulidade? Por alguma razão você entrou na caverna da amargura? Você entrou na caverna da preguiça? Você entrou na caverna da dor? Você entrou na caverna da vingança? Primeira lição que a gente aprende desse texto é essa: sai da tua caverna. Eu não sei o nome da caverna em que você se enfiou, mas eu quero te dizer, sai dela. Abandone o coitadismo. Renove a sua mente. Renova a sua mente. Tome decisões importantes na sua vida. Mas sai da caverna. Ali não é o seu lugar. Está claro isso? A segunda lição que nós aprendemos da vida de Elias nesse texto: aprenda a ouvir a voz de Deus na sua adversidade. Busque mais intimidade com Deus. Quanto mais dura a prova, busque mais intimidade com Deus. Procure ter uma revelação maior da pessoa de Jesus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais completos nos tornamos como seres humanos. Mais felizes, mais realizados. Quanto mais conhecemos a Deus, mais transformados nós somos. Aprenda isso. Na adversidade, precisamos ouvir a voz de Deus. Não ouça suas emoções. Não ouça seu coração. Isso não ajuda em nada. Ouça a voz de Deus. É isso que vai fazer diferença na sua vida. E a terceira e última lição que a gente aprende dessa história de Elias é: volte. 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 Volte para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acho lindo quando Elias ouve de Deus: Elias, vai e volta para o teu caminho. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, segue adiante. Há muita coisa para ser feita. O caminho é longo. Deus estava dizendo isso para Elias. Deus estava dizendo: Elias, você está pedindo para morrer? Mas deixa eu te dizer, eu não terminei com você ainda. Há muita coisa que eu quero fazer na sua vida. Há muitas coisas que eu quero fazer através da sua vida. Eu não sei porque você está nessa caverna. Há muita coisa que eu quero fazer na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente entra nas nossas cavernas. E eu não condeno você, se você está em alguma delas. Porque às vezes eu entro também. Eu já entrei em algumas cavernas que eu fiz de tudo para não sair. Se tivesse uma porta com um trinco, eu tinha fechado e jogado a chave fora, para nunca mais sair. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há muita coisa linda que Deus quer fazer na sua vida ainda. Há muita coisa bonita que Deus quer fazer através de você. Deus ainda não terminou com você. Há pessoas que precisam ser abençoadas através de você. Deus quer usar a sua vida. Há decisões importantes que você precisa tomar na sua vida ainda. Há situações que exigem a sua presença. Há decisões que precisam da sua opinião. Por isso, sai da tua caverna.
Volta para o caminho. Compartilhe a sua vida. Abençoe pessoas. Seja um agente da história. Foi o que aconteceu com Elias, um homem todo quebrado. Provavelmente os psicólogos que estão me ouvindo vão dizer que Elias teve um surto pós-traumático. Começou a viver um ciclo de depressão. E ele estava completamente despedaçado. Mas a graça de Deus fez aquele homem voltar. Deixa eu te dizer, Deus quer fazer você voltar hoje. Por isso, sai da tua caverna. Ouça a voz de Deus. E volte para os caminhos onde Deus te colocou. E de onde você nunca devia ter saído. E lembre-se do que Deus falou para Elias no final. Deus disse: há muito mais gente que se manteve fiel a mim. Porque Elias dizia: Senhor, eu fiquei sozinho aqui. Deus não falou nada para Elias. Mas no final Deus disse: Elias, lembra daquilo que você falou, que você era o único? Deixa eu te dizer, há 7.000 que não se dobraram. 7.000 é um número para dizer, há muita gente que é tão fiel a mim quanto você. Você não é a última cereja do bolo. Você não é o bonzão. Há muita gente vivendo as mesmas ou maiores lutas que você. Há muita gente vivendo as mesmas ou maiores perdas, tragédias e dificuldades que você. Então fica tranquila. Sai da tua caverna e volta para o teu caminho. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te faça voltar sempre, quando for preciso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para os pedidos de oração? Vamos lá? Pedidos de oração. Eu já estou preparado aqui para anotar o seu pedido, tá bem? Vamos lá. Quem tem pedidos de oração? Pode falar aí. Vamos lá, gente. Pela comunidade da Igreja do Evangelho Quadrangular em Aracaju. Pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Ok, ajuda a pedindo oração por uma comunidade aqui da Igreja Quadrangular. É isso, né, Joilda? Ok, vamos orar. A Fran está pedindo oração pela restauração da saúde do Paulo, o esposo da Fran, que já está se recuperando, graças a Deus. Graças a Deus. Fran, temos orado pelo Paulo, viu? A Silvana está pedindo oração pelo Leonardo Lacerda, que fará uma entrevista de trabalho amanhã. Bênção. Bênção. O Leonardo vai fazer uma entrevista de trabalho amanhã. Deus vai abrir as portas. Amém. Graças a Deus. A Melissa, querida, está pedindo oração pela carreira profissional. Vamos orar, Melissa. Essa é uma fase de muita oração mesmo, tá bom? O Gabriel, pera um pouquinho, gente, vocês estão muito correndo aqui, pera um pouquinho. Gabriel Covid, a Joilson está pedindo oração pelo Gabriel Covid, tá, peraí. A Alessandra está pedindo oração pelo Vicente, é o netinho, saúde dele. E o Paulinho, que é o pai do Vicente, está agradecendo pela saúde dele, para a gente continuar, para orar para que ele continue assim, para que ele possa ir para casa. É o seguinte, o Vicente nasceu, graças a Deus, mas ele está na UTI neonatal. Então vamos orar pela vida dele, tá bom? É isso. A Heleninha Pinheiro pede oração para ela. É isso, Heleninha? Ok. Pela vida, né? Espera um pouquinho, gente. O Isaqueu está pedindo oração pelo seu cunhado. O Isaqueu é um presbítero querido lá da Igreja Presbiteriana Independente de Cornélio Procópio. A família Zampieri, que é luto, perdeu a mãe.
Vamos orar também. Espera aí, gente. A Sônia, pela recuperação do irmão Paulo Roberto, que é a esposa da Fran. Nós já estamos orando, viu, Sônia? Já anotei aqui, tá? O Devanir Sossai, por conta de um acidente, a Dani está pedindo. Vamos orar pela vida dele, tá? Espera aí. A Liliane está pedindo oração pela Leninha. Pela Leninha. Câncer. Vamos orar, tá, Liliane? Vamos orar. Ok, o cunhado do Zaqueu é Osias, anotei aqui. O que mais? A Cris está pedindo oração para restaurar o casamento dos cunhados Júnior e Mainara. Júnior, Mainara, casamento. Ok. Mais algum ou não? Pulei algum? Pela Shirlene, a Rosiane está falando, câncer. Saúde. Ok. São esses, né? Faltou algum aí ou não? Também pelo Kennedy, que é o filhinho da Clélia, tá? O filhinho da Clélia. Tá bom. O meu irmão Luiz Vicente está pedindo oração pelo trabalho. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. Ok, vamos distribuir os pedidos aqui rapidinho. Vamos lá. Ok. Silvana, de Sinop, por favor, ore pela Raquel, amiga da Melisabel, que está com Covid. Tá bom, Silvana? Por favor. Lá na região de Curitiba, ok? Eu vou pedir para a Clélia orar, Clélia, pela comunidade da Igreja Quadrangular de Aracaju. Estão pedindo oração, a gente está pedindo oração, vamos orar por isso, tá bom, Clélia? Por favor. O meu irmão Luiz Vicente, aí de Maringá, por favor, ore pelo Paulo. Paulo é o esposo da Fran de Alto Piquiri, que teve entubado, teve uma situação muito grave com Covid, está se recuperando. Por favor, ore pela vida dele, tá bom, meu irmão? Paulo. Ok. Eu vou pedir para Graziela. Gra, você está por aí, né, Gra? Ore pelo Leonardo, Graziela. Ele vai fazer uma entrevista de trabalho. Me fala aí se você está me ouvindo, Gra, se você está acompanhando ainda aqui, tá? E ore pelo Leonardo, que vai fazer entrevista de trabalho. Eu vou pedir para Joilma, por favor, ore pela Melissa, pela carreira profissional da Melissa, que você já conhece, tá bom? Para Deus dar direção para a vida dela. Tá bem. Eu vou pedir para o Joel, por favor, ore pela vida do Gabriel, que está com Covid também. Por favor, tá bom, Joel? Eu vou pedir para o Joir, lá de Aracaju, orar pelo Vicente, que é filho do Paulinho, que está aqui, neto da minha irmã, meu sobrinho neto, pela saúde dele, tá bom? Por favor, Joir, ore por essa criancinha tão abençoada que Deus deu para minha família, tá bom? Ok. Mirelle, você está aí, Mirelle? Eu vou pedir para você orar pela Heleninha, pela vida dela, tá bom, Mirelle? Ore pela vida da Heleninha. Me fala se você está acompanhando aqui, Mirelle. Ok. Eu vou pedir para Melissa. Melissa, por favor, ore pela vida do cunhado do Zaqueu. O Zaqueu é lá de Cornélio Procópio, no Paraná, e o cunhado dele chama Osias. Tá bom, Melissa? Ore pela saúde dele. Tá bom? Por favor, grave. Ok. Luciana, por favor, ore pela família Zampieri, que perdeu a mãe, tá bom, Luciana? Por consolo, tá bom? Por favor, Luciana, ore por essa família. Nélia, você tá por aí? Por favor, Nélia, ore pelo Devanir, que sofreu um acidente. Por gentileza, Nélia, ore pela vida dele, tá bom? Alessandra, minha irmã, que está me ouvindo aqui,
Alessandra, por favor, ore pela Leninha, que é saúde, câncer, na verdade. Tá bom, Alessandra? Ok? Alright. Ok, vamos lá. Carol, minha sobrinha lá de Muzambinho. Carol, ore pelo casamento do Júnior e da Mainara. Ok, Carol? Ok. Tá bom. Kelly tá por aí, né, Kelly? Por favor, ore pela saúde da Shirlene. Kelly, ore, peça a Deus pela saúde da Shirlene. Fran, de Alto Piquiri. Fran, por favor, ore pela vida do Kennedy. O Kennedy é o filhinho da Clélia. Ele é uma criança especial, amada. E a Clélia tem um tratamento com ele de esquizofrenia forte. E a Clélia é uma mulher de Deus, uma mãe querida, que trabalha junto às autoridades para terem cada dia mais apoio para esse tipo de situação e tratamento, tá bom? Então, por favor, ore pela vida, Fran, ore pela vida do Kennedy e da Clélia, tá bom, Fran? Por favor. Rosélia, por favor, ore por trabalho, tá bom, Rosélia? O meu irmão, Luiz Vicente, lá de Maringá, está pedindo oração por trabalho. Eu vou pedir para a Rosélia orar. Tá bom, Rosélia? Uau! Bastante pedidos, né? Amém. Vamos orar por eles? Por favor, você que ficou com os pedidos, você, por favor, você pode colocá-los diante de Deus. E eu encerro com uma oração. Vamos orar. Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos, porque nós cremos no Teu bem, cremos que o Senhor tem o bem e a paz para cada um de nós. Te louvamos porque cremos no Teu cuidado sobre nossas vidas. Te louvamos porque cremos que o Senhor tem sempre o melhor, e a Tua vontade é perfeita, é boa e agradável. Nos rendemos aos Teus planos, aos Teus propósitos. Nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos ao Teu amor e nos consagramos ao Senhor, para cada dia ganharmos mais intimidade com o Senhor, para cada dia ouvir mais e de maneira mais clara a Tua voz. Senhor, se há alguém aqui que está ouvindo essa live, que se identificou com essa história de Elias, que entrou em alguma caverna, eu oro para que hoje seja o dia de abandoná-las e de retomar o caminho e o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a lidar com as adversidades sem perdermos o rumo e sem deixarmos aquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero pedir algumas coisas para você. Primeiro, compartilhe essa live com outras pessoas, tá bem? Para que outros possam também ser edificados com a palavra de hoje. Segundo lugar, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva lá no meu canal, no YouTube, Pastor Henrique Rossi /USA. Vai lá, se inscreve, para que a gente chegue a pelo menos 1000 inscritos, para que eu possa fazer tudo direto pelo YouTube, tá bom? Estudo bíblico, Zoom, nós temos um estudo bíblico pelo Zoom toda segunda-feira, e começamos a estudar o Sermão do Monte. Se você quer participar, manda para mim o teu endereço, o telefone, e eu vou mandar o link para você. Maravilhoso, gente, maravilhoso, tá bom? Eu espero que o Senhor te guarde,
que você continue a trilhar essa estrada maravilhosa do Evangelho, que você continue amando ao Senhor e que você continue vivendo uma vida em que você se alegre cada vez mais em Jesus Cristo. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.